Bem, pessoal, nós vamos fazer agora a correção da atividade 4 do nosso material. Lembrando que essa atividade não consta no nosso material das atividades autorreguladas. Então, é um exercício que eu coloquei à parte para vocês. Beleza? Vamos à correção então? Bem, no exercício 1, a gente pede para determinar o valor de x. Então vamos olhar agora mais especificamente para a letra A. Na letra A, eu tenho as retas paralelas R e S e tenho os dois ângulos assinalados aí. Um ângulo medindo 5x mais 20 graus e o outro medindo 3x mais 60 graus. Primeiro de tudo, estabelecer a relação entre os ângulos. Os dois ângulos não estão dentro das retas R e S, que são as paralelas. Então, esses ângulos são ângulos internos. Estão do mesmo lado com relação à transversal T ou estão em lados diferentes? Estão em lados diferentes. Então, são ângulos alternos externos. Se são ângulos alternos internos, eles têm uma característica, eles são iguais. Então agora nós podemos resolver. Bem, podemos observar aí que a igualdade ficou 5x mais 20 igual a 3x mais 60. Passando quem não tem x para o outro lado, positivo se torna negativo. Passando 3x para o lado de cá, ele que não tem sinal é positivo, também vai se tornar negativo. E aí teremos 5x menos 3x igual a 60 menos 20. Para a variável x, 5 menos 3, 2. Então 5x menos 3x, 2x. 60 menos 20, 40. Como eu quero saber o valor de x, esse 2 que está multiplicando o x vai passar para o outro lado fazendo a operação contrária. Continuando, nós temos 40 dividido por 2, o que dá x igual a 20. Essa é a resposta da letra A. Bem, agora observando o exercício da letra B, nós temos aí as retas paralelas R e S e temos os ângulos assinalados, 2x menos 20 graus e x mais 50 graus. Observem que estão ambos fora das retas paralelas. Então são externos. E com relação à reta T, que é a transversal, eles estão do mesmo lado. Então são colaterais externos. Vale lembrar que ângulos colaterais são ângulos que a soma deles resulta num ângulo de meia volta, ou seja, de 180 graus. Bem, temos aí que 2x menos 20 mais x mais 50 vai dar 180 graus, correto? Agora juntando 2x mais x, 3x menos 20 mais 50 mais 30, e isso é igual a 180. Passando o 30 para o outro lado, ele fica negativo, e eu tenho 180 menos 30. 180 menos 30 é 150. Então x vai ser 150 dividido por 3, ou seja, x igual a 50. Está aí finalizada a letra B. Observando agora a letra C, nós vemos que as paralelas estão em outra posição, né? R e S. E os ângulos estão ocupando com relação às paralelas uma posição interna, outra posição externa. Mas com relação às paralelas, eles ocupam o mesmo lugar, né? Dessa forma, são ângulos chamados de ângulos coincidentes, né? E eles são iguais. Então podemos resolver. Bem, galera, como esses dois ângulos são ângulos correspondentes, eles são iguais. Então, resolvendo a equação de primeiro grau, 5x menos 3x igual a 32
menos 10. 5x menos 3x, 2x e 32 menos 10, 22. Então x vai ser 22 dividido por 2, o que dá, para valor de x, 11. Ok? Agora, observando a letra D, vemos que o ângulo 4x mais 30 graus e o ângulo 2x estão dentro das retas paralelas e ocupando o mesmo lado. Dessa forma, são ângulos colaterais internos. E sabemos que os colaterais somados dão 180 graus. Dessa forma, 4x mais 30 somado a 2x dá 180. Ou seja, 4x mais 2x, 6x. Passando 30 para o outro lado, ele vai subtrair, né? Vai ser subtraído do 180. Então, 6x igual a 150. X vai ser 150 dividido por 6. Resultado da divisão de 150 por 6 é 25. Fechamos. Olha só, galera, agora a gente vai observar a questão 2. Observa o seguinte: o ângulo A é um ângulo oposto pelo vértice com relação ao ângulo 10x mais 22 graus. Então, para eu saber a medida do ângulo A, eu tenho que saber o quanto mede o ângulo 10x mais 22 graus. E o ângulo B é um ângulo que, junto com o ângulo 5x mais 22 graus, forma um ângulo raso, ou seja, eles formam 180 graus. Então, vamos às resoluções. Primeiro de tudo, observe que o ângulo 10x mais 22 graus e o ângulo 5x mais 8 graus são ângulos colaterais internos, então a sua soma dá 180 graus. Vamos para a resolução. Então teremos 10x mais 22 somado a 5x mais 8, e isso é igual a 180 graus. 10 mais 5, 15x. 22 mais 8, 30. Então, 15x vai ser 180 menos 30, ok? Passando mais 30 para o outro lado. E 180 menos 30 é 150. O 15 que multiplica o x passa para o outro lado dividindo. De forma que eu tenho x igual a 10, o que não é o bastante, porque eu tenho que saber a medida do ângulo, né? Então, olha só, sabendo a medida desse ângulo, eu sei a medida desse. Por quê? O ângulo A é igual ao ângulo 10x mais 22 graus. Mas quanto vale x? 10. Então, o ângulo A vale 10 vezes 10 mais 22. Fazendo 10 vezes 10, 100. E 100 mais 22, a gente determina o ângulo A com 122 graus. Ok? Fechamos o ângulo A. Agora, olha, observando para o ângulo B, eu tenho que descobrir quanto é esse ângulo para saber quem é o seu suplementar. Eu só posso descobrir utilizando a correspondência desses dois ângulos. Então eu vou usar o fato desses dois ângulos serem correspondentes, o que me permite dizer que eles são iguais. Então, para resolver o ângulo B, agora aqui do lado, ó, 8x mais 7 graus é igual a 5x mais 22. Ou seja, passando 5 para cá, 8 menos 5. Passando 7 para lá, 22 menos 7. 3x igual a 15. X vai ser 15 dividido por 3. Então eu sei que x deu 5, né? Dessa forma, quanto mede esse ângulo aqui? O ângulo 5x mais 22, ele vai medir 5 vezes o 5, que é o resultado do x, mais 22. Quanto é 5 vezes 5? 25.
E 25 mais 22 é 47 graus. Bem, observa aqui que o ângulo B, junto com esse ângulo, forma um ângulo raso. Então significa dizer que B mais 47 graus é igual a 180. Então B vai ser 180 menos 47. O que nós chegamos à conclusão que B mede 180 menos 47, 133 graus. Fechamos.